dia a todos, é um prazer enorme estarmos aqui conectados com vocês nesta manhã. Sou a doutora Lisandra, médica otorrinolaringologista aqui do Hospital Hipo e faço parte da equipe dos médicos que atendem os pacientes com sintomas relacionados ao equilíbrio, queixas de tontura e problemas de audição. Temos aqui também a doutora Nathalie, otorrino, aqui compondo essa equipe de médicos. Bom, o Hospital Hipo agora possui esse canal do Instagram para vocês conhecerem melhor sobre as doenças de ouvido, nariz e garganta e saberem também que estamos aqui de braços abertos para melhor atendê-los, mesmo nessa fase de pandemia. Hoje, o tema tontura, a gente vai discorrer sobre o tema tontura. A nossa live de hoje é sobre tontura. As lives acontecerão sempre às quintas-feiras, às 11h30. Podem nos mandar perguntas, vamos tentar respondê-las todas aqui. Vamos discorrer um pouco sobre o assunto, dar um panorama geral, entender sobre um pouco dos conceitos. E se tiverem mais alguma dúvida, podem mandar no canal oficial do Hospital Hipo, que a gente responde por lá. Ok? O Hospital Hipo também tem um canal de teleconsulta, é o Hipo Conecta. É para aqueles pacientes que preferem ficar em casa ou fazem parte do grupo de risco e não podem acessar presencialmente as consultas. Então, você pode acessar o site do Hipo e lá tem um link para a plataforma da teleconsulta. As nossas 46 unidades estão abertas em funcionamento pleno e seguindo à risca todos os protocolos de segurança. Então, aqui na unidade principal, na República Argentina, temos 3 entradas. A principal da República, aqui na Canaleta, é destinada aos pacientes com suspeitas ou sintomas respiratórios do Covid e as outras 2 entradas para outros sintomas de otorrino. Todas as 3 entradas possuem a triagem e cada setor, cada entrada destina o paciente para o setor específico. Se você estava lá programando a sua cirurgia no começo do ano e não conseguiu dar continuidade, você pode voltar ao hospital, consultar com o seu médico, porque o nosso centro cirúrgico está aberto e também seguindo à risca todos os protocolos de segurança. Então, pode vir, pode voltar e retomar essa programação, ok? Então, vamos lá, vamos falar sobre nosso tema de hoje. E aí, afinal, o que é tontura? A gente tem que entender que tontura é um sintoma, não é um nome de doença. Então, a gente não trata a doença, não trata a tontura, a gente trata a doença que está causando esse sintoma tontura. A tontura é uma sensação de movimento, uma ilusão de movimento, ou seja, não está acontecendo o movimento, mas você acha que você está em movimento ou as coisas ao seu redor estão em movimento, ok? E a gente precisa entender em que contexto essa sensação está inserida. Então, se foi quando você acordou, foi quando você estava assistindo uma televisão, teve dor de cabeça, teve um resfriado antes, teve um acidente, bateu a cabeça, em que contexto esse sintoma tontura está inserido? E aí, a gente vai entender, o médico, quando você passar uma consulta, a gente vai ter que entender a localização, a gente quer saber onde está o problema. E aí, onde que pode estar o problema? Pode estar no labirinto, a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso. Então, é um dos órgãos possíveis. Pode estar no coração, problemas cardíacos, como arritmia, a gente pode ter o sintoma de tontura. Problemas neurológicos, doenças de cabeça, um exemplo, uma esclerose múltipla. Alterações circulatórias, malformação desses vasos, ou também o que está dentro desse vaso, né? Igual a gasolina adulterada que chega lá no motor. Então, se a qualidade do sangue não está adequada, pode também cursar com o sintoma tontura, ok? Então, a gente sabe, então, tontura é um sintoma, a gente localiza o problema, um dos órgãos possíveis de dar problema é o labirinto. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é labirinto. A doutora Nathalie, então, vai falar para nós o que é labirinto. E aí, eu tenho labirinto, doutora Nathalie? Bom, Lisandra, todo mundo tem labirinto. A gente tem aqui uma maquete para mostrar e ficar mais fácil de entender. O labirinto, ele é uma parte do osso que fica interna ao ouvido, à orelha, tá? Então, ele tem uma parte na frente que é responsável pela audição, que é a cóclea. E uma parte posterior que é responsável pelo equilíbrio, né?
E aí existem, como qualquer outra parte do corpo, existem algumas doenças que podem afetar essas partes, né? Às vezes só a porção posterior, às vezes a porção anterior também. Então, todo mundo tem labirinto, né? 2 labirintos, né? Um de cada lado da cabeça, tá? Quando esse labirinto ele sofre com algum processo patológico, a gente chama esse tipo de processo de labirintopatia, tá? Que significa doença do labirinto, né? A palavra labirintite, ela é muito utilizada, né, Lisandra? Popularmente, as pessoas falam bastante labirintite. Até os médicos mesmo, né, usam essa expressão. Mas labirintite é um quadro muito específico, uma infecção profunda dessa estrutura interna, que a gente trata com antibiótico, e que hoje em dia, como nós temos bons tratamentos, né, com antibiótico terapia, é cada vez mais infrequente. E normalmente não é a principal causa de tontura e de doença do labirinto que leva o paciente ao consultório, né? Então a gente pede para evitar o uso dessa palavra labirintite. A gente sabe que a labirintite é sim uma doença infecciosa, mas é uma das doenças do labirinto. Isso, e não é a mais comum, a mais frequente, né? Quais são, então, os sintomas, né, que podem acontecer com as doenças do labirinto? Você quer Vamos falar? lá. Então, assim, quando o labirinto dá problema, qual que é a característica dessa tontura? Qual que é essa sensação do movimento? Geralmente o paciente tem a sensação de um rodopio, um girado, né? Então, ou as coisas estão girando, ou ele está girando. É uma sensação de tontura rotatória, classificada como vertigem. Então, vertigem é um tipo de tontura. E que aí sim, quando é esse tipo rotatório, a gente pensa que é o órgão labirinto que está dando o problema. Dependendo da intensidade desse sintoma, pode vir acompanhado de náusea, de vômitos, dá muito desconforto, uma sensação às vezes intensa mesmo, a pessoa não consegue sair da cama sozinha. E aí que a gente tem que prestar atenção nos sintomas associados. Então, se além da tontura a gente tiver uma sensação de ouvido tampado, uma alteração auditiva, como a Nathalie falou, a gente pode também estar tendo um problema no órgão vizinho, que é a cóclea. E a gente tem que ficar prestando atenção, certo? E aí, então, a gente faz o diagnóstico através de uma anamnese e do exame físico. A gente vai falar, então, um pouquinho sobre as possibilidades, quais as doenças que esse labirinto pode ter. Vamos lá, Nathalie. Então, tem várias, né? Como são muitas doenças, a gente não vai falar muito profundamente de cada uma delas. Mas o que pode acontecer no labirinto e que é muito comum? Soltar um cristalzinho de carbonato de cálcio e ele se deslocar da posição em que ele deveria estar. E aí, sempre que a pessoa movimenta a cabeça, tem um sintoma de tontura. Isso é bastante frequente no consultório. Inflamação do nervo que sai do labirinto e conecta ele com o sistema nervoso central. Então, nessas inflamações, às vezes o quadro é bastante intenso, né? Mas tende a melhorar, tem tratamento. Alterações de metabolismo também podem interferir no funcionamento do labirinto, no modo geral, né? Alguns pacientes que às vezes nascem com algum formato diferente do labirinto, alguma alteração congênita, né? Também pode interferir na função, né? O que mais? Enxaqueca, né? Enxaqueca vestibular é um quadro que é bastante frequente também. Então, existe uma associação bem grande de enxaqueca e tontura. E dependendo de como é essa associação, a gente consegue fechar uns critérios específicos, a gente fecha como, por exemplo, enxaqueca vestibular. É um dos quadros que a gente mais vê dentro do consultório. E mais raro, né? Existem tumores. E raramente pode acontecer, sim, algum tumor dentro do labirinto, infelizmente, mas não é frequente, não. A maior parte dos nossos pacientes, eles não têm tumor. Eu sei que em geral, uma das primeiras preocupações, né? O paciente já se preocupa com AVC, com tumor, mas esses quadros são as exceções, tá? O que chega muito, uma pergunta muito frequente pra gente, é assim, e aí, que exame que a gente faz? Que exame que eu preciso fazer?
Na verdade, o mais importante de tudo é a gente entender a tontura. Então, quando você for para o seu médico, você já tem que ter isso na cabeça. Como que essa tontura aconteceu, em que situação estava, que sintoma associado estava. Se você estava com dificuldade de andar sozinho, dificuldade de articular a palavra, perdeu a consciência, então teve dor de cabeça junto, são sinais importantes para reportar para o seu médico. E aí o primeiro exame a ser feito não é nada sofisticado. Sabe o que é? É ir lá no seu médico e o médico fazer um exame físico. Hoje a ciência nos mostra que o exame físico é muito rico. A gente consegue, através do exame físico, diferenciar se esse quadro é labiríntico, que a gente diz, né, periférico, das doenças centrais, doenças de cabeça, doenças graves. Então, a gente consegue já no primeiro atendimento ter um direcionamento bem específico. E aí, nesse exame físico, depois desse exame físico, junto com o raciocínio dos sintomas, né, a gente monta esse quebra-cabeça e aí sim a gente tem condições para pedir algum exame complementar, mas se necessário. Então, não é todo mundo que tem tontura que tem que fazer uma ressonância da cabeça, uma tomografia da cabeça. Isso vai depender muito do quadro. O paciente, né? Não é todo paciente que tem tontura que tem que fazer um exame do labirinto, ok? Com relação, né, aos sintomas, uma coisa que ajuda muito o médico para fazer o diagnóstico de qual tipo de labirintopatia você tem é saber o tempo de duração da tontura. Eu sei que quando a pessoa está com uma crise, às vezes é difícil observar, né, se acontece alguma outra coisa junto. Mas se caracterizar se a crise dura alguns segundos, alguns minutos, horas, às vezes dias, isso já ajuda, direciona bastante a gente para o diagnóstico diferencial entre as doenças, né? E também se existe alteração de audição ou não. Exato. Em relação ao tempo, a gente sabe que é muito difícil. Ninguém vai lá contar no relógio, né? Durou 27 segundos. É um pouco subjetivo, né? Eu sempre pergunto assim, você acha que durou uma propaganda? Ou você acha que durou uma novela, uns 40, 60 minutos? Ou você acha que durou um filme, né? Durou umas 2 horas. Ou às vezes alguns dias, né? Às vezes até mais que isso, durando alguns dias. Então, essa relação de tempo é um dado também bastante importante. E aí é só assim que a gente consegue chegar em algum diagnóstico, né? Saber qual que é o nome da doença. E aí, o tratamento é consequência, é muito fácil. Então, né, o que sempre se pergunta, eu posso tomar tal remédio? Minha vizinha teve tontura e tomou esse remédio aqui, eu posso também tomar? Não dá para tomar. Porque a gente precisa saber se atua a tontura, primeiro, se é do labirinto, e saber qual é a doença do labirinto. E qual o tipo, né? E nem toda doença do labirinto a gente usa medicação para tratar. E às vezes a gente usa também medicação por um curto período de tempo. Então é importante também ter em mente que aquela pessoa que teve uma crise de vertigem e a gente identificou que o problema era no labirinto, isso não significa que ela vai usar a medicação para o restante da vida, né? Aí provavelmente vai tratar, vai acompanhar por mais tempo, mas não é um sinal de que tem que usar medicamento para o resto da vida. E nunca, gente, fazer uso de medicação sem um acompanhamento adequado. Porque você pode estar usando uma medicação errada, que não vai resolver, né? E que pode causar algum efeito colateral. Então, sempre passar numa avaliação médica, tá? E é uma pergunta que sempre se fala, né? Se faz, e aí, tontura tem cura? Eu vou morrer com isso? Eu preciso conviver com isso? Preciso saber lidar? Deixar de ir numa festa porque eu tenho tontura? Deixar de andar de carro porque eu tenho tontura? Então, não. Existem algumas doenças, sim, que são crônicas, mas que são controláveis, né? A gente pode tratar. Mas existem outras doenças e são a maioria das vezes, né? A maioria das vezes a gente consegue curar o paciente. Então, assim, não fique refém desse sintoma chamado tontura. A gente precisa identificar um problema e sim consegue tratar e ficar sem o sintoma de tontura. Às vezes, até se ficar paciente que teve uma crise, uma inflamação muito grande no nervo e de repente a função do labirinto não volta completamente, a gente consegue voltar o equilíbrio, né? E não ficar tendo sintomas cotidianos. Então, realmente, para todos os tipos de patologia existem tratamentos e os tratamentos são individualizados de acordo com
o tipo da doença diagnosticada. Exato. Então, das modalidades de tratamento, dependendo da doença, a gente utiliza medicação. Outras doenças, a gente precisa fazer uma fisioterapia labiríntica. Eu digo, é como quebrar a perna, né? Então, você precisa ganhar força daquela perna. Se eu tenho um labirinto trabalhando menos, eu vou precisar de uma fisioterapia, uma sequência de exercícios repetidos, 10, 20 sessões, para que aquele labirinto volte ao tônus e funcione do mesmo ritmo que o outro lado. E existe também uma outra modalidade, mas com certeza, né, lógico, de acordo com cada doença, chamada manobra de reposicionamento, que é feito com o seu médico dentro do consultório. Então, você entra com tontura, se ele faz o diagnóstico da doença, ele consegue ali mesmo, naquele momento, fazer a manobra de reposicionamento e você sai do consultório sem a tontura e sem remédio. Resolver. Certo? Exatamente. Então, assim, e aí, quando tem um paciente, acho que uma coisa legal pra gente falar pro pessoal é assim, acordei hoje, tenho tontura, e aí, o que eu faço? Qual que é a primeira atitude que o paciente tem que fazer? A primeira coisa é buscar um apoio, né? E cuidar com quedas, evitar acidentes. Então, procure se apoiar. Quando a tontura vem do labirinto, uma coisa que ajuda bastante também é fixar o olhar num objeto que esteja parado, num ponto fixo, ou na parede, né? Ou em algum móvel, porque essa fixação do olhar ajuda a diminuir bastante os sintomas. E aí tentar observar se tem algum outro sintoma associado, né, junto, e procurar atendimento médico. Lembrar que não é para dirigir com tontura, então peça para alguém ir com você e dirigir para você até o hospital, tá? Ok, então acho e que nunca usar a medicação do amigo sem saber. Eu faço uma comparação muito grosseira, tá, gente? Nunca pode usar a dentadura do vizinho, né? Exatamente. Nunca pode usar o óculos do vovô, né? Então, é a mesma coisa aqui, tá? A gente tem que ter um tratamento específico. E a gente só vai conseguir tratar se a gente souber a doença que está acontecendo. Seja do labirinto, seja do coração, da cabeça, circulatório, a qualidade do sangue, né? Diabetes, colesterol, anemia, tireoide, pode também cursar aí com esse sintoma da tontura. Ok? Então, a gente vai para algumas perguntas aí. Preciso tomar remédio o resto da vida para tratar a tontura? Não. Não. Né? Então, normalmente não. Doença, mas dependendo da doença, nem precisa tomar o remédio. Né? Exatamente. Muitas vezes você não precisa ser um usuário eterno de medicação. Tá? Vamos lá. Tenho tontura há anos, já fiz o exame Veng e tratamentos com remédios. No final do ano passado eu tive uma crise muito forte, que durou 4 meses e só foi amenizada com exercícios de fisioterapia labiríntica. E aí, preciso continuar fazendo esses exercícios para evitar as novas crises? Então, assim, na realidade... Primeiro aí é importante a gente tentar separar o que é uma crise do que é um sintoma residual, uma sequela, entre aspas, que ficou de um problema do labirinto, né? Então, normalmente a gente faz um tratamento específico ali para cortar a crise e se depois disso o equilíbrio não voltou completamente e o paciente tem algumas limitações para a vida diária, né? Ele vai trabalhar e está se sentindo mal usar o computador, ou era acostumado a fazer atividade física e está com dificuldade, tem que parar, tem que interromper. Nesses casos, a gente pode indicar uma reabilitação. E aí é um tratamento realmente mais prolongado para reeducar o cérebro e recuperar aquele equilíbrio perdido. A reabilitação, ela é diferente, né, do tratamento que a gente faz de prevenção de crises. Mas sim, ela melhora bastante, né, o equilíbrio do paciente. Uma pergunta muito frequente também é sobre alimentação, né? E aí, eu preciso cortar o café? Não posso mais tomar nem aquele golinho de café da manhã, no meu café da manhã? Não posso nem comer um chocolatinho? Né? Então, doces e cafeinados. Na realidade, não é proibido. Você pode sim consumir. Isso. Só que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que se policiar na quantidade que a gente consome. Tanto derivados de cafeína, quanto carboidratos e doces. Então, se você tomou seu café com leite de manhã, no almoço, tomou uma Coca-Cola, tomou um cafezinho depois do almoço, à tarde, comeu um bolo de chocolate, tomou um Nescauzinho, depois à noite, tomou um chimarrão,
Aí tá demais, né? Ficou uma coisa intensa. Em 24 horas você teve um alto consumo de cafeinados, de estimulantes. Né? O que são essas substâncias? São estimulantes. Estimular aquilo que às vezes já está estimulado. Então você pode... Você está irritando o labirinto, né? Você tem uma propensão maior de perceber. Então não é o café que você consome que causou, que quebrou uma pecinha do seu labirinto. Mas quando você tem uma doença do labirinto, o alto consumo dessas substâncias faz você perceber isso com muito mais facilidade e intensidade. Normalmente o que a gente fala é que não existe nenhum alimento proibido para quem tem algum tipo de problema no labirinto, né? Tudo a gente faz com moderação e bom senso. Exato. Mas chegou mais uma pergunta. Como saber a diferença entre tontura e vertigem? Então, assim, tontura pode não ser só do labirinto. Então, às vezes pode ser uma sensação de desfalecimento por um problema cardiovascular, uma queda de pressão, né? É um termo um pouco mais amplo. A vertigem, especificamente, é a tontura com sensação de movimento. E a clássica é aquela vertigem rotatória, que gira, que roda. Mas como a doutora Lisandra falou no início, pode também ser uma sensação de um balanço, né? De estar num barco. Então, às vezes, as pessoas falam tontura como turvação visual, ou ficou muito tempo em jejum, começa a cair a glicemia e sente uma tontura. Isso não necessariamente tem aquela característica da tontura com o movimento. Então, para ser a vertigem, tem que ter essa ilusão de movimento. Okay. É isso mesmo? É isso aí. Ok, mais uma pergunta. Estou tomando Pamelor para aliviar as crises de labirintite, no caso de tontura, ok? Meu médico receitou para tomar à noite, mas ele me tira o sono. Tem algum problema se eu tomar de manhã? Bom, aí primeiro tem que conversar com o médico, né, para ver como é que está sendo feito esse uso, o ajuste da dose. Normalmente, esse tipo de medicação a gente usa como uma prevenção para as crises. E a gente espera um efeito, às vezes não muito imediato e mais a longo prazo. Então, dependendo de há quanto tempo o paciente iniciou o uso, no início ele pode ter um perfil de efeitos colaterais um pouco maior. E depois de algum tempo já de uso, o organismo vai se adaptando e esses efeitos colaterais vão diminuindo. Mas a gente nunca... alterar a prescrição, principalmente essas medicações que atuam no sistema nervoso central, sem passar numa avaliação antes. Então, tem que conversar com o médico que prescreveu, tá? Por isso que a gente enfatiza tanto que todo paciente que tem tontura tem que passar por uma avaliação com o médico. Não é um farmacêutico, né? Não que ele não realmente, a gente tem que passar com o médico, né? Não tomar o remédio da vizinha, certo? Chegou mais uma pergunta. O excesso de estresse pode causar vertigem? E aí, Lisandra? Na realidade, assim, é uma pergunta muito frequente. Muito frequente, né? Passei por uma crise de estresse, um nervosismo e aí sentia tontura. Na realidade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É um diagnóstico que a gente chama de exclusão. O que significa isso? A gente tem que descartar as doenças primárias do labirinto. Ou seja, tumores, infecções, inflamações, aumento de pressão dentro da estrutura do labirinto, a pedrinha solta. Então, a gente sempre tem que buscar primeiro uma causa dita orgânica dentro do seu labirinto. E aí, depois, caso isso tudo seja realmente descartado, a gente tem que ver em que contexto tudo isso aparece, né, para daí dizer, culpar o estresse aí por conta da tontura. Exemplo disso é que tem muitos pacientes que estão viajando. Eu atendi uma paciente que foi para Portugal e sentiu tontura lá. Né? Estava lá na Ilha do Mel e está sentindo tontura. Isso às vezes é frequente. Tontura em voos, tontura em barcos, em viagens de carro, né? E a pessoa não está estressada, está no momento de relaxamento. Mas também tem aquele paciente que já tem uma labirintopatia diagnosticada, tem um problema do labirinto, e às vezes tem um ritmo de vida muito acelerado, né? Então, come mal, se hidrata pouco, dorme mal. Então, nesses contextos, realmente é difícil você ter, né, o metabolismo todo equilibrado e o labirinto funcionar adequadamente. E as tonturas associadas com alteração auditiva? O mais correto é descrever isso como vertigem? Na verdade, a gente tem que sempre caracterizar, é a conversa com o paciente que vai trazer esse dado, né? Então,
Geralmente, quando a gente tem associação tontura e audição, a gente tem que pensar numa situação circulatória, então vasinho que vai lá para o ouvido e labirinto que pode estar dando problema, ou uma situação dessa estrutura aqui, que é labirinto e ouvido, né, que as duas coisas estão em conjunto. O líquido que circula no labirinto também circula na cóclea, então o problema do líquido do labirinto pode sim cursar com um sintoma de tontura e vertigem. Uma pergunta muito frequente é se é hereditário, né? A minha mãe tem, minha avó tem. Então, a tontura também é por conta disso? É hereditário? A gente ainda não conseguiu, assim, isolar o gene da tontura ali dentro da célula, né? Mas o que a gente vê é que existe, sim, uma característica familiar. Então, é mais frequente, né? Em algumas famílias. Às vezes, a mãe tem um tipo de vertigem, a filha também, né? E isso pode realmente ir passando de geração doença, em geração. Né? Depende aí do tipo da doença. Por exemplo, a enxaqueca vestibular, que são aqueles pacientes que têm tontura associados à enxaqueca, então tem desconforto para luz, barulho, movimento do carro, um mercado muito apertado com muita informação visual, cinema 3D, filme 3D, né? Então, esses pacientes que se enquadram na doença chamada migrânia vestibular ou enxaqueca vestibular, tem uma característica assim, familiar bem grande, ok? O que mais aqui? Posso tomar café com leite, leite com café descafeinado? Na verdade, o descafeinado não tem problema. Não tem cafeína, né? Não tem a cafeína, então não tem problema. Só lembrando... Da lactose, né? Da lactose e do açúcar. E do açúcar, exatamente. Que vai junto. A lactose também não é proibida para todo mundo. Quem tem algum tipo de intolerância à lactose, aí também é interessante fazer a restrição, né, principalmente para as enxaquecas, não ficar tendo crises. Não, isso não é para todas as pessoas. E cuidar também com a quantidade de açúcar que coloca ali dentro do café com leite. Qual o tratamento para labirintite, né? Uma coisa que sempre fala, a gente já comentou e enfatiza, a gente bate nessa tecla. Então, assim, labirintite infecção é uma coisa. E aí a gente tem que usar muitas vezes antibiótico, como uma meningite, uma infecção lá dentro da estrutura da cabeça, né? Isso. Agora, existem outras doenças do labirinto, e aí é que a gente tem que pontuar exatamente o nome dessa doença. Doença X, o tratamento é fácil. Doença Y é outro tratamento, ok? Tá. Chegou mais uma pergunta aqui. Quais são os tipos de labirintite e como elas ocorrem? Bom, é como a gente falou, né? Labirintite é uma doença só, específica, uma infecção que é muito infrequente. Normalmente não é o problema que o paciente chega no consultório. A maior parte dos pacientes não tem essa labirintite. O que os pacientes podem ter são outras labirintopatias. Aí tem a vertigem de posicionamento, existe a doença de Meniere, a enxaqueca vestibular, a neurite vestibular, né? Pacientes que têm cinetose, que é aquela tontura de movimento em veículos, em carros, para viagens. Então, existem várias, a gente não consegue falar todas detalhadamente hoje, né? Mas em caso de dúvida também, podem acessar o site do IPO e lá no site já tem o link para a plataforma de teleconsultas. Então, se ficou alguma dúvida, envie um comentário lá no post oficial do IPO, ok? Isso. Uma pergunta também que se faz muito é sobre idade, né? Só velho que pode ter, só idoso que pode ter tontura, né? Basta ter labirinto, basta ter um órgão chamado labirinto, e a gente nasce com ele, então em qualquer idade. Inclusive crianças, né? Não é tão frequente quanto nos idosos, mas pode sim acontecer em criança. Então, ok, pessoal, acho que hoje é isso. A nossa live ficará disponível em nossas redes sociais, no canal IPO Conecta, do IGTV do Instagram, do Hospital IPO, e no canal do YouTube, o IPO Conecta. E dando continuidade às nossas quintas-feiras, a próxima semana, teremos aqui a doutora Vanessa e o doutor Luiz Patrial Neto, falando sobre dores de ouvido, otite, cirurgias de ouvido e sobre a teleconsulta. Estamos aqui de braços abertos esperando vocês e se cuidem. Obrigada pela audiência.